Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Esse evento faz parte do Circuito Urbano 2021, onde o tema é Cidades na linha de frente da ação climática. Esse eixo é Cidades Sustentáveis e Livres de Carbono, e o tema da nossa roda de conversa de hoje é as mudanças climáticas e as bacias hidrográficas. A gente vai falar um pouco sobre o Rio Paraíba do Sul. Eu vou ser um dos moderadores, meu nome é Mauro. Antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou de cor parda, olhos pretos, o meu cabelo é grisalho, eu passo máquina. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu visto uma camisa azul, escrito Vem Viver o Sesc, que não dá para vocês visualizarem na tela, e uso fones de ouvido brancos. Eu vou passar agora para o nosso próximo moderador. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elvio, eu sou do Sesc Três Rios, também vou ser moderador hoje. Eu vou estar realizando a minha autodescrição também. Eu sou oriental, né, descendente de japonês, estou usando óculos, né, sou levemente pardo, tenho cabelo com um topete moderado também, estou usando um fone de ouvido branco grande, tá? Estou com uma camisa do Sesc também que não está aparecendo. Vou estar passando agora para os nossos painelistas, né? Professora Cíntia Correia e o professor Luiz Sérgio Saraíba, que vão estar se apresentando. Cíntia, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora doutora Cíntia de Andrade Correia. Sou parda, tenho cabelos castanhos, usando uma blusa branca com bolinhas lá. E atrás de mim tem uma parede na cor cinza. Professor, a gente definiu, pessoal, que a gente vai primeiro assistir a apresentação da professora Cíntia. Posteriormente, no final da apresentação dela, a gente passa a palavra para o professor Luiz Sérgio Saraíba. Cíntia, por favor, a hora que você quiser começar. Aqui com vocês uma breve apresentação. Okay. Eu te informo quando a apresentação estiver aparecendo para a gente, tá? Por enquanto não está, não. Tá ok, tá sim. A gente está conseguindo visualizar agora a sua apresentação. Então, vamos lá. O título, então, é Biográfica do Rio Paraíba do Sul, Áreas Protegidas e Escassez Hídrica. Novamente, né, queria agradecer a todos e a todas, né, principalmente Mauro e Elvio do Sesc, pelo convite, por poder falar um pouco da Bacia do Paraíba do Sul. O enfoque, né, para essa apresentação são as áreas protegidas e a escassez hídrica da nossa bacia. Eu sou doutora em Geografia, né, pela UERJ, sou geógrafa de formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, licenciada, bacharela, e também sou analista ambiental, especialista em análise ambiental pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso roteiro, né, roteiro para apresentação é uma breve levantamento da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, usos do solo e a cobertura da terra da bacia, e, por fim, falar um pouco da escassez hídrica e a importância das áreas protegidas. A bacia hidrográfica, né, do Paraíba do Sul, ela é formada, né, por três unidades, né, da Federação do Brasil, do nosso. Ela abrange, né, o estado do Rio de Janeiro, parte do estado do Rio de Janeiro, parte do estado de Minas Gerais e parte do estado de São Paulo. É formado, né, como todos conhecem, ou já ouviram falar um pouco do Rio do Sul, da confluência entre importantes rios, que é o Paraitinga e o Paraibuna,
formado na Serra da Bocaina, em Minas Gerais. O rio principal, né, que dá o nome à bacia, o Rio Paraíba do Sul, ele percorre, né, da sua nascente à sua foz, mais de 1.000 quilômetros de extensão. Uma importante via, uma importante diálogo, né, que precisamos sobre a bacia do Paraíba do Sul, é sobre os usos e a cobertura da terra da bacia do Paraíba do Sul como um todo. Principalmente, né, precisamos considerar as bacias de drenagem e as nascentes. Esse enfoque, né, dado a as cabeceiras de drenagem, se deve-se principalmente à forma, né, dessas pequenas bacias, dessas microbacias. Lembrando que bacias hidrográficas são unidades, né, territoriais, tem um rio principal, que tem afluentes, nascentes e foz. Essas unidades, então, são unidades de gestão. Essas unidades, né, que entram em confluência vários fatores ambientais, entre elas, né, infiltração, a do solo, a de precipitação, e que todos esses fatores, não só físicos, socioeconômicos, né, por exemplo, as atividades econômicas, industriais, agropecuárias, são importantes, né, fatores para considerar a forma como as bacias são consideradas. E aí, então, essa cobertura, né, no caso, a ausência de cobertura da terra ou a formação de um tipo de vegetação característica, né? Vocês estão vendo uma foto, uma figura aí, um exemplo de uma de drenagem de uma bacia, de uma microbacia, né, em Paraíba do Sul, numa bacia hidrográfica chamada, né, do Rio do Fagundes, que fica na zona rural de Paraíba do Sul, que é um dos né, afluentes aí do Rio Paraíba do Sul e uma importante microbacia dentro desse sistema maior, que é a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. O que a gente pode visualizar, né, um desses fatores, um desses pontos que eu destaquei aqui, que é a ação rasteira, né, que é a vegetação secundária nos topos de morro. O que a gente está vendo aqui é principalmente uma bacia, né, uma cabeceira de drenagem sem cobertura vegetal ou de uma cobertura bem rasteira, em que o sistema, né, vai ser pouco, ele vai se alimentar, vai se retroalimentar pouco, e que a cobertura, né, vegetal vai ser tão importante, seria tão importante se ela tivesse totalmente protegida. Lembrando, né, nossa legislação brasileira, Código Florestal Brasileiro, atualmente em vigor, né, que é a Lei 12.651 de 2012, ela diz, né, que as áreas de preservação permanente são importantes, né, fator de proteção dos recursos hídricos, do recurso, da questão da fauna, da flora, a questão geológica, né, da estabilidade do solo. E a gente tem, né, aí grandes perdas, né, de material, a questão do favorecimento, a perda de solos, a questão da dificuldade de infiltração. Aí a gente tem, né, tá faltando a gente marcar, mas eu vou ficar aqui, importantes nascentes, né, para que essa bacia tenha um resultado bom da infiltração da água. Eu tenho um grande, né, o grande uso agrícola, pecuário nessa microbacia, não só nessa bacia, mas na bacia do como um todo. A questão da água, né, a questão da irrigação, importantes usos nessa bacia. Também tem a produção familiar, a criação de gado de corte, a indústria. Os principais usos, né, também podemos destacar na nossa bacia são os usos urbanos. A bacia do Paraíba do Sul, né, é formada por áreas urbanas e áreas rurais. Eu tenho uma grande produção de sedimentos, né, também causados por efeitos pela questão dos efluentes líquidos no nosso curso d'água. O segundo ponto, né, sobre o nosso enfoque, sobre o nosso bate-papo, sobre a nossa roda de conversa, trata-se sobre a escassez hídrica e a questão das áreas protegidas.
A escassez hídrica, né, ela é como se fosse a redução desse recurso, do recurso da água. Lembrando que o Paraíba é o principal manancial que vai abastecer toda a bacia do Sul, principalmente, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Inclusive, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro é abastecida por esse importante curso d'água, que é o Rio Paraíba do Sul, pela transposição do Guandu, né, já ocorrida há alguns anos. A gente precisa compreender, né, que um dos fatores importantes para a questão da escassez é a precipitação, né, a quantidade de chuvas de entrada nesse sistema. Só que, segundo alguns autores, né, segundo artistas que pesquisam a bacia há muito tempo, né, pesquisas principalmente do Instituto Nacional de Pesquisas do INPE, vão colocar que a bacia do Paraíba do Sul não sofre, né, não há um decréscimo, não há uma queda da quantidade de precipitação nessa bacia. Então, segundo os estudos, né, mais de 60 anos, a gente tem o momento da quantidade de precipitação nessa bacia, e a gente religiosamente, né, impõe a quantidade de precipitação. Né, a gente tem um outro cenário na bacia, que é a escassez hídrica, a que se deve, então, né, segundo pesquisas, a essa escassez hídrica. Deve-se principalmente, né, aos usos dessa bacia, aos usos da bacia do Paraíba do Sul, que é um uso, né, urbano, em sua grande maioria, depois, em segundo lugar, é formado por áreas agrícolas. Então, toda essa escassez hídrica, né, toda essa pequena, né, um pequeno decréscimo da quantidade de água, né, disponível para abastecer a população desses 3 estados, né, a população da bacia, deve-se ao uso do solo e a cobertura da terra. Aqui tem uma imagem, né, do Rio Paraíba do Sul em um segmento, né, que a gente tem os topos de morro descobertos, tem as APPs, né, são áreas também, segundo o Florestal, são áreas protegidas, né, as faixas marginais de curso d'água, elas estão descobertas, a gente não tem uma protegida, né, uma vegetação natural. Prosseguindo, né, escassez hídrica ainda e as áreas protegidas, principalmente aí a gente tem 3 pontos, né, como vocês podem ver aí. Coloquei 3 fotografias, né, retiradas aí da minha dissertação de mestrado, defendida também na UERJ no ano de 2020, em que eu estudei, né, 3 segmentos do Rio Paraíba do Sul. Eu tenho na letra A aqui em Resende, na letra B eu tenho em Três Rios, e na letra C eu tenho Campos dos Goytacazes, né, no norte do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho, né, 3 fotografias que vão mostrar 3 dinâmicas diferentes nesse cenário da bacia, diferentes usos, né, diferentes segmentos do rio principal, no alto curso, no médio curso, no baixo curso mostrando aí que é Campos dos Goytacazes. A gente vê as atividades, né, correm às margens aí do Paraíba do Sul, né? Aqui a gente vê as margens bem ocupadas, né, por áreas urbanas, por prédios. Aqui em Três Rios, né, nesse ponto B, nessa fotografia B, eu consigo ver parte, resquício aqui da vegetação secundária, mas bem, né, bem em recuperação aqui ao fundo, a área urbana, né, que é uma área de moradias populares em Três Rios. E na foto 3, né, na folha 3, eu tenho uma igreja, né, bem na praça principal de Campos dos Goytacazes, também para destacar como é o uso, né, como é o uso das faixas marginais, como é o uso das áreas de preservação per margens do Rio Paraíba do Sul, né, e como há uma alta densidade, né, de ocupação da baía, as margens do rio, em diferentes tempos, né, essas imagens aí são do ano de 2014. E para destacar, né, e para evidenciar a importância do uso do solo, né, e a cobertura da terra,
e essa influência, né, na bacia do Rio Paraíba do Sul, e principalmente, né, no nosso principal curso d'água do Paraíba do Sul. Então, né, por fim, a escassez de água, a vazão e os empreendimentos, né, agora entrando em um novo momento aí dos empreendimentos elétricos, né, na bacia do Rio Paraíba do Sul. Os empreendimentos, né, hidroelétricos da bacia, desde que a gente teve a transposição do BU, e depois, né, no desenvolvimento energético de toda a forma que o Brasil, né, como nosso país foi dando com a localização, né, com as centrais hidrelétricas, a gente chama aqui das PCHs, durante os últimos, né, quase 20 anos aí tem no Brasil a inserção, né, dessas pequenas PCHs no rio principal e também na bacia, para um maior desenvolvimento, né, da quantidade de geração de energia. Ilustrar, né, a gente tem 3 pontos, né, três projetos, né, dos reservatórios aí na bacia. O número 1, né, ainda é no estado de São Paulo, represa do Jaguari. Número 2, né, que é a represa de Santa Branca. Número 3, Paraibuna. E número 4, de Paraibuna aqui, perdão, e a Santa Cecília. Esses empreendimentos, né, durante tempos, colocados, né, em áreas estratégicas, áreas em que a gente tem maior quantidade de desenvolvimento de energia, elas atuam, né, de formas importantes, né, para a redução da vazão do Rio Paraíba do Sul, vazão, então, né, que faz parte dos diversos usos, né, usos do solo dentro da nossa bacia, que é uma forma, né, uma forma de convivência com que a população vem passando, né, ao longo do tempo, seria uma questão natural de uso, né, águas do Paraíba do Sul. Só que a gente vê, né, uma falsa sensação em que a pressão está diminuindo, que a gente tem uma quantidade reduzida de água, mas a gente tem sim uma quantidade reduzida não devido à precipitação, aos usos, né, do solo, e a cobertura da terra que tem sido cada vez menores. E aí, então, a gente destaca, né, destaco aqui nessa roda de conversa, né, nessa tarde de hoje, e a gente se preocupar com a cobertura, né, as áreas protegidas, principalmente com as unidades de conservação, principalmente com as APPs, né, que são as áreas de preservação permanente. Colocações importantes, né, que eu gostaria de destacar é a importância da gestão das bacias, né, a participação também dos atores sociais e da comunidade, né, da comunidade científica, né, da comunidade acadêmica, de todos os atores, né, que são envolvidos, CIA, né, inclusive pessoas, né, pessoas comuns, cidadãos comuns, que devem atuar, né, e que devem participar de reuniões, que devem participar ainda mais, né, da nossa preocupação ambiental com o Rio Paraíba do Sul. A importância também, né, da questão da fiscalização. A gente sabe de todas as dificuldades, né, da gente fiscalizar, de haver quantidade, né, de pessoas, né, de fiscais para fiscalizar todas as questões de desmatamento, de resíduos, né, a questão, né, das indústrias, a questão desses usos aí na bacia do Paraíba do Sul. Importantes ações nesse momento é a gente falar das pesquisas, de importantes pesquisas que são desenvolvidas, né, na bacia, importantes pesquisas, né, não só das universidades públicas, mas também, né, de instituições de pesquisa que se preocupam com a quantidade de água, preocupam com os usos, né, que se preocupam com as questões, né, relacionadas à bacia do Paraíba do Sul. Só para destacar novamente, né, só para a gente reiterar, Paraíba do Sul fica, né, localiza-se entre duas importantes metrópoles, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro, seria o centro econômico do nosso país,
a quantidade de pessoas, né, a quantidade de indústrias que se localizam essa importante unidade territorial do nosso país. Em pesquisas, né, as pesquisas científicas devem ser desenvolvidas cada vez mais, né, e devem ter incentivos aí para que a gente consiga cada vez mais se preocupar e desenvolver projetos de melhor qualidade ambiental da bacia, né, do Rio Paraíba do Sul e da bacia. O último ponto, então, claro, que é a importância do comitês de bacias, né, instituídas, então, pela Lei das Águas, em 1990, pela Lei 9433, a importância, né, desses comitês no gerenciamento, na gestão das áreas, na gestão dessas áreas. Também, né, não menos importante, a gente precisa conhecer as instituições, né, de pesquisas do nosso país, instituições sérias que vão destacar, né, os principais dados não só do país, da questão, né, da água. A gente destacar o importante trabalho da Agência Nacional de Águas, que é a ANA, a questão, né, principalmente também dos comitês de bacia do Paraíba do Sul, né, da bacia do Paraíba do Sul, também, né, os planos de recursos hídricos da bacia do Passu e do Piabanha, que são os principais, né, cursos d'água da nossa bacia, e o Instituto Estadual do Ambiente, né, do Estado do Rio de Janeiro, que é o INEA, além dos institutos, né, também de São Paulo e de Minas Gerais. Fui muito breve, né, para que a gente possa conversar, né, de uma forma tranquila, que a gente possa ter uma roda de conversa, né, Mauro, o Elvio e o professor Luiz Sérgio Saraiba. Eu deixo aí algumas referências, né, para consulta, né, demais idades aí, Agência Nacional de Águas, né, o próprio CEIVAP, que é o Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, né, o acesso aí. A Copetec, né, que é o cursos hídricos, pode ser consultado, né, na internet. Está disponível para qualquer cidadão que queira consultar, né, o plano de recursos da bacia. O meu trabalho, né, eu deixo referência, minha dissertação de mestrado desenvolvida na UEM, que é sobre as considerações sobre a redução, ampliação das áreas de preservação permanente de faixa de curso d'água, em 3 áreas, né? Uma das fotografias que eu mostrei no Paraíba do Sul. Um artigo está publicado na Revista de Geografia de Recife, fala sobre os usos da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, né? Considerações acerca de escassez de água e áreas de preservação permanente. E, por fim, né, o sítio do Instituto Estadual do Ambiente, Instituto Estadual do Rio de Janeiro, tá? Eu agradeço aí o espaço, tá? E muito obrigada. Cíntia, obrigado. Vou guardar você fechar a sua programação. Muito obrigado pelas suas reflexões e considerações. Deu para a gente ter uma boa ideia de onde Paraíba do Sul nasce, aonde ele deságua, alguns impactos que ele sofre, da importância urbana que ele tem. A gente agora vai passar a palavra para o professor Luiz Sérgio Saraiba. A gente gostaria que ele primeiro fizesse sua autodescrição, se apresentasse, então, quando o senhor estiver pronto, eu coloco a apresentação aqui. Ok, professor? Fique à vontade. Ok, Mauro Rezende. Eu aproveito para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Elvio também, Camiama, professora Cíntia Correia, parabéns por sua fala. Eu fiz algumas anotações aqui da sua fala, viu, professor? Muito úteis, né? E eu posso iniciar, então, a minha autodescrição. Meu nome é Luiz Sérgio Pereira Saraiba. Eu estou com uma blusa preta, de óculos, pouquíssimo cabelo,
E bem gordinho, para você que está me interpretando. Atrás de mim tem uma parede cinza e eu estou muito feliz de poder estar aqui fazendo essa autodescrição e sendo acolhido por esse público tão especial. Eu sou formado em Ciências Biológicas, fiz o meu mestrado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, da UFRJ, ingressei num doutorado na Universidade Nacional de La Plata, na área de educação. Estamos aguardando o retorno por causa do período da pandemia, mas reingressei nesse período na Fundação Universitária Ibero-Americana para um doutoramento na área de projetos voltado para a sustentabilidade do turismo e unidades de conservação. Então, feito essa apresentação, sou professor universitário também, trabalho no Instituto Chico Mendes, estou no sistema do Ministério do Meio Ambiente já há muitos anos, desde o antigo IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, Secretaria Especial de Meio Ambiente do nosso saudoso Paulo Nogueira Neto. Também trabalhei na FEEMA, onde tive bolsa de iniciação científica do CNPq, bolsa de aperfeiçoamento do CNPq e, depois do mestrado, a bolsa de mestrado também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Hoje, estamos aqui com muita honra, sou também professor da Faculdade Dom Bosco, na cidade de Resende, e trabalho pelo ICMBio no Parque Nacional do Itatiaia. Depois de uma longa jornada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e outras unidades de conservação. Muito bem, então podemos ingressar, Mauro, nos nossos slides, se você estiver de acordo. Ok, professor. Só um instante. Pronto. Bem, dando continuidade e validando aquilo que a professora Cíntia comentou, né? Eu apresento aqui, boa tarde a todos que estão participando desse painel do Circuito Urbano, da ONU Habitat, em parceria com o SESC, que tive a honra, né, de ser convidado pelo Mauro, pelo Elvio, pela Bia, para estar com vocês nesse momento. E eu não poderia deixar de mencionar a importância das áreas naturais protegidas em todo esse processo do enfrentamento da escassez hídrica, né? Como bem disse aí a professora Cíntia, né, nós temos um acúmulo de responsabilidade, e eu me reporto à Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9433, de 1997, já são mais de 20 anos, 24 anos, por aí. No seu primeiro item, ela diz assegurar a atual e futuras gerações a disponibilidade de água e o padrão de qualidade dessa água. 2. Utilização nacional e integrada dos recursos hídricos, inclusive o transporte aquaviário, que é pouco ainda, já foi mais utilizado, e agora os melhores exemplos são no Amazonas. E o desenvolvimento sustentável
acompanhado por essa integração dos recursos hídricos ao desenvolvimento das cidades. O terceiro item que eu chamo a atenção é a prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos de origem natural ou uso inadequado das águas. Mas, diante do efeito de mudanças climáticas, eu imagino que muitas coisas nós ainda não temos condição de prever, mas podemos, pela experiência vivida nos últimos 10 ou 15 anos, tentar equacionar algumas atitudes, né, em defesa do Rio Paraíba do Sul, bem como em defesa da qualidade de suas águas e das cidades que o rio permeia desde a Serra da Bocaina até a sua foz, como bem apresentou a professora Cíntia, nos limites do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. E o outro item, que eu acho muito importante, da Lei 9433, é incentivar e promover a captação, a preservação e aproveitamento de águas pluviais, né? É de domínio público, o que eu acabo de ler, né, está disponível nas leis ambientais, né? Mas eu acho importante esse balizamento para que tenhamos um documento que pode ser sempre lembrado, entre tantos outros, como a Lei dos Crimes Ambientais, de 98, como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, do ano 2000, enfim, e dezenas de resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Podemos passar para o próximo slide. Eu economizaria um pouco de tempo, porque já estou falando, então podemos passar esse slide direto para o assunto, né? Bem, essa é uma pequena ilustração que está disponível no site da GEVAP, né? Eu gostaria de pedir a você, Mauro, só para mostrar ali a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Que está em vermelho, isso, e ela abordada, né, como a professora Cíntia falou, tocante ao estado de São Paulo, Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de chamar a atenção porque, nesse cenário, nós temos aí mais de 50 unidades de conservação. Eu posso garantir que, considerando as RPPNs e unidades de conservação municipais, nós alcançaríamos aí um número muito maior do que 54 unidades de conservação. E essas 54 unidades de conservação fazem parte desse escopo de manutenção das águas pluviais nesse território da bacia do Rio Paraíba do Sul. Pode passar o seguinte. Bem, nesse slide nós apresentamos um conjunto de unidades de conservação que estão no contexto da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, como eu acabei de comentar. Mas seria muito cansativo pontuar aqui mais de 50 unidades de conservação, mas eu poderia dizer que, minimamente, nós temos várias unidades de uso sustentável, como APAs, nós temos várias unidades de proteção integral, como parques nacionais, parques estaduais, e também unidades de relevante interesse ecológico, a exemplo da Cicuta, entre Barra Mansa e Volta Redonda. Essas unidades, tanto no estado de São Paulo, elas estão no contexto
da gestão federal e da gestão estadual e também de alguns municípios. No estado de Minas Gerais, no Instituto Estadual de Florestas e também no governo federal, no estado de São Paulo, no Instituto Florestal, e no Rio de Janeiro, o INEA é o órgão responsável pela gestão estadual e também o ICMBio pela gestão federal. Em relação aos municípios, são dezenas, né, de outras unidades de conservação que acontecem ao longo do curso do Rio Paraíba do Sul e nessas unidades que tangenciam, né, a bacia do Rio Paraíba do Sul ou estão inclusas dentro daquilo que está circunscrito, né, dentro do perímetro da bacia. Eu quero fazer também alusão, né, que, no aspecto municipal, a aproximação com o Rio Paraíba do Sul ela fica sob a responsabilidade dos prefeitos e, algumas vezes, quando esses municípios fazem parte do contexto de mosaicos de unidades de conservação, esses municípios que estão no mosaico de unidades de conservação, eles têm a garantia e a oportunidade de somarem as suas necessidades de fiscalização ambiental juntamente com as forças de fiscalização do Estado e da Federação. Então, o mosaico de unidades de conservação que está previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele é uma ferramenta de gestão excelente, não somente para os aspectos, né, do uso dos recursos naturais, aquele tipo de uso que pode ser canalizado pelo uso de extração do recurso natural, no caso de unidades de uso sustentável, e também da proteção integral. Então, muitas vezes, o município que não se sente em condições de fiscalizar determinada atitude impactante ao meio ambiente, ele pode contar, dentro do sistema do mosaico, com esse apoio do Estado e da Federação, e assim vice-versa. Parque Nacional do Itatiaia, muitas vezes eu já presenciei as forças municipais e estaduais estarem unidas, né, em benefício ao combate de impactos gerados por seres humanos nos ambientes naturais. Bom, aí eu tenho uma fotografia, um filete de água, né, na Serra da Bocanha, no interior de São Paulo, que é a própria nascente do Rio Paraíba do Sul, que a professora Cíntia comentou. Pode passar, próximo slide, na Serra da Bocanha. Né? Aí temos 3 imagens muito interessantes, uma na floresta da Cicuta, a outra no maciço do Itatiaia, e à direita nós temos aí a nascente do Rio Campo Belo. O Rio Campo Belo ele nasce nos campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia e é um afluente muito importante do Rio Paraíba do Sul, no município de Itatiaia. Ali na fotografia do meio, maciço das Prateleiras, aí próximo está na reta principal que acessa tanto a trilha para o Pico das Agulhas Negras e também para o próprio maciço das Prateleiras, essa nascente do Rio Campo Belo, que com todo zelo e com todo cuidado nós podemos visitar. Eu acho uma oportunidade educativa muito interessante para que jovens, né, e professores também, e alunos do sistema universitário, né, das diferentes instituições de ensino superior, tenham a oportunidade de ver uma caminhada, né, a nascente do Rio Campo Belo. Um comentário. Esses 3 exemplos de unidades de conservação estão relacionadas
essas três fotos de unidades de conservação, com exceção da primeira, as duas últimas, a direita, central e direita, estão no Parque Nacional do Itatiaia. Floresta da Cicuta tem um problema de gestão muito intenso. O território dela é dividido entre o município de Barra Mansa e Volta Redonda, muitos conflitos, né, de população e de desenvolvimento industrial, e é uma unidade que tem uma área muito interessante. Lá, muitas pesquisas têm sido realizadas. O nosso colega-chefe da Floresta da Cicuta incentiva muito a gestão participativa em benefício dos recursos hídricos também daquela unidade. Pode passar. O seguinte, por favor. Bem, aí nós temos um outro segmento de unidade de conservação em Minas Gerais, que é a área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira. Eu coloquei uma imagem de cada estado, não é porque são muitas unidades, mas essa APA, por exemplo, ela tem território gigantesco. Ela começa lá na APA Fernão Dias, estado de São Paulo, no limite com o Parque Estadual de Campos Jordão, e vem até o território no Rio de Janeiro, ali na região de Visconde de Mauá, e nesse segmento de extensão da APA da Serra da Mantiqueira, que são mais de 300 mil hectares, tem uma dezena de municípios que compõem o Conselho de Gestão da APA da Serra da Mantiqueira. E esse Conselho de Gestão ele é bimestralmente organizado em reuniões para que todos os municípios participem da gestão da APA da Serra da Mantiqueira. Grandes obras, né, que são necessárias ao desenvolvimento. Então, a gestão da APA é sempre muito preocupada com a questão da sustentabilidade nessa extensão da APA Fernão Dias até o limite aqui com o estado do Rio de Janeiro, passando por outras tantas unidades de conservação, né? Então, ali próximo a Passa Quatro, Itaiandu, tem a Floresta Nacional de Passa Quatro, a Flona Passa Quatro, e entre outras RPPNs e também unidades de conservação do estado de São Paulo. Eu gostaria aqui de chamar a atenção que a APA da Serra da Mantiqueira ela tem a possibilidade futura de uma conexão com o Parque Estadual de Ibitipoca. Mas ainda é preciso que no território da APA hajam ainda compromisso dos municípios entre o limite da APA Mantiqueira até o Parque Estadual Mineiro, né, de Ibitipoca, que novas áreas protegidas sejam criadas em benefício da conservação dos recursos hídricos e das florestas, para que esse corredor ecológico da Mantiqueira possa se estender até o Parque Estadual de Ibitipoca, lá já pertinho ali de Juiz de Fora. O seguinte, por favor. Bem, aí um exemplo do Parque Estadual da Serra do Mar, no estado de São Paulo. Eu vou pedir ao Mauro para colocar uma setinha aí no limite, aí na Serra da Mantiqueira, e aqui na frente a Serra do Mar, né? Mas quando nós... aí está o Vale do Paraíba, né, nessa região, mas quando nós falamos em mudanças climáticas, né, e as suas possíveis consequências, nós temos que prever também que as águas do oceano poderão atingir, né, níveis maiores, né? Podem atingir os estuários, podem gerar desequilíbrio nos estuários, a água salobra ficar intensamente salinizada, com o volume de água do oceano. Então, nós, como não podemos
prever exatamente o que pode acontecer, mas é importante que nós tenhamos em mente os processos que a professora Cíntia comentou, como a gestão participativa e a ação efetiva desses conselhos de unidades de conservação, que não sejam apenas voltados para as questões ligadas à gestão interna. É muito importante que, dentro de cada uma das unidades de conservação, os conselheiros possam pensar de forma efetiva nas comunidades de entorno a cada uma dessas unidades de conservação, para que se possa efetivar, né, uma ação integrada das necessidades dos recursos, de conservação dos recursos naturais com as comunidades que vivem e que sobrevivem desses recursos. Então, eu citei, assim, 3 unidades de conservação muito consideradas, né, dentro dos diferentes mosaicos de unidades de conservação do Estado de São Paulo, Rio e Minas, mas nós sabemos que existem dezenas de outras unidades que nós poderíamos citar. No site da AGEVAP, os senhores têm lá uma tabela muito bem elaborada com todas essas unidades de conservação, com a dimensão territorial de cada uma delas, e que permite uma consulta fácil e que a gente pode prever a extensão, né, desse território que é vizinho, né, ao Rio Paraíba do Sul. Pode passar. A seguinte, por gentileza. Essa foto também, essa imagem, é uma imagem também do site da GEVAP, né, e também do CEIVAP, onde nós podemos observar aí os limites da bacia do Rio Paraíba do Sul, onde nós temos aí uma vegetação no verde mais escuro, de áreas mais protegidas, nós temos vegetação secundárias, nós temos o cenário em azul das atividades de reflorestamento, e eu não poderia deixar de mencionar também as áreas urbanas, onde toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, né, corta esse mosaico também urbano, e que faz parte do contexto da nossa preocupação de qualidade de vida do Rio e de suas comunidades humanas. Pode passar. Bem, é bem dito, né, que as atividades humanas responsáveis pelo aumento de emissões de gases na atmosfera, durante muitos anos havia-se discussão sobre isso. Eu acompanhei a live do dia 7 de outubro, aí da ONU Habitat, sobre as reflexões em relação às mudanças climáticas e comunidades, e o professor Emílio, né, da COP, da UFRJ, foi muito brilhante em comentar, né, nesse período da metade do século XIX até os dias atuais, o quanto se evidenciou que as populações humanas são efetivamente responsáveis, né, pelo aumento de emissão de gases na atmosfera. E aí ele apresenta um cenário, que eu tomo liberdade de citar aqui, né, da questão da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e seus derivados, a gasolina, o óleo diesel, o nafta, o gás natural. Pode passar a seguinte, por gentileza. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção daquilo que nós podemos pensar no futuro próximo e começar a organizar as diferentes comunidades, as cidades, as grandes cidades, os grandes polos industriais, para aquilo que nós chamamos, né, de uma transição
energética, né, um termo muito usado, que, na verdade, é a tentativa e, ao mesmo tempo, a necessidade de substituição de uma matriz energética que queima gás carbônico por uma matriz de energia limpa. Eu estou fazendo comentário a respeito dessa preocupação porque em todos os segmentos das mudanças climáticas e suas consequências, né, para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nós vamos nos deparar com indústrias, né, principalmente dezenas, centenas de indústrias que estão às margens do Rio Paraíba do Sul, dezenas de indústrias que estão entre o Rio Paraíba do Sul e unidades de conservação. Então, o cenário é um cenário que nos exige essa preocupação e um apelo, né? É um apelo para que essa conferência e para que todos os fóruns atualmente atentem para a questão de transição desse modelo que nós vivemos em relação à matriz de energia, né, de queima de gás carbônico, por uma matriz de energia mais limpa, com energias renováveis, com ausência de combustão, né, direta, como a energia eólica, a hidrelétrica, inclusive a energia nuclear. Apesar de nós sabermos que o tempo decorrido, né, até hoje, e o tempo a nós passarmos a viver, não é um grande desafio, né, que nós vamos ter nos próximos anos e estamos e precisamos estar atentos, né, a fazer um trabalho com as comunidades que utilizam água. É claro, nós não podemos exigir que comunidades que pouco recebem informação, que comunidades de baixo, de condição socioeconômica inferior, tenham condições de propor essas coisas. Essas comunidades precisam ser informadas, essas comunidades precisam ser educadas a um novo olhar para a questão do meio ambiente. Existe uma coleção de novos saberes que precisam ser incorporados às diferentes formas, às diferentes faixas etárias da nossa população, para que nós possamos ganhar adeptos, né? Para que nós possamos fazer a criança, o jovem, o adolescente, o adulto que ainda não conseguiu entender a necessidade dessa mudança, os empresários, as grandes indústrias, os grandes governantes, né, a realmente cumprirem essas etapas que estão prescritas há muito tempo e nós ainda estamos avançando com coisas pontuais, com alguns exemplos que naturalmente são notáveis, mas que ainda não representam, como está aí nessa figurinha aí na imagem, né, essa grande modificação que nós precisamos passar, né? É uma mudança de cultura, é uma mudança de entendimento daquilo que é importante para se viver. A seguinte, por favor. Bem, não é nenhuma novidade, mas mudanças climáticas geram secas, né? Períodos de chuvas sem regulação, muitas inundações, muitas cheias, muita destruição, morte, deslizamento de encostas e, por conseguinte, assoreamento dos nossos rios, né? E eu gostaria aqui de mostrar essas 3 imagens aí. A que mais me impressiona a imagem aqui embaixo, da quantidade de residências que estão montadas naquilo que nós chamamos de área de preservação permanente. Esse final de semana eu consegui, por um acaso, né, fazer algumas fotos para o arquivo,
e eu ainda presencio em lugares pequenos, em comunidades que poderiam já estar adotando modelos sustentáveis, porque são comunidades pequenas e que ainda não se vislumbra nenhuma preocupação em adoção desses novos modelos de conservação, de matas ciliares, né, de reflorestamento, para que nós possamos ter a comunidade envolvida com a questão do reflorestamento, para a qualidade de vida, para a proteção das matas ciliares e, por conseguinte, a melhor conservação, né, do leito do rio, principalmente do Rio Paraíba do Sul. E eu vejo, é claro, cidades grandes, esses processos serão mais lentos, né? Mas nas cidades menores, eu tenho certeza que nós conseguiríamos traduzir essas necessidades em modelos aplicáveis, né, dentro de comunidades menores, tá, com o apoio do governo estadual e do governo federal, e também de uma infinidade de organizações não governamentais que estão se inserindo cada vez mais nesse contexto. Mas, mesmo assim, as fotos estão aí, né, que revelam muito esgoto a céu aberto e o nível de poluição das águas do Rio Paraíba do Sul acentuadas. Eu fico muito preocupado porque, em dias de muita chuva, em muitas localidades, o Rio Paraíba avança para o núcleo urbano por causa do assoreamento, por causa da ausência de matas ciliares, e realmente nós precisamos de políticas públicas, de modelos, né, de cidades menores que possam servir de modelo para esse conjunto de necessidades de adaptação à questão de mudanças climáticas. A seguinte, por favor. Bem, as unidades de conservação, elas transitam, né, com a prevenção e combate a incêndios. Existem também muitas brigadas voluntárias em comunidades que não estão diretamente relacionadas com as unidades de conservação, mas que, elas têm uma simpatia muito grande pela causa do combate e da prevenção aos incêndios florestais. Então, os processos de educação ambiental, eles passam a ser úteis. As câmaras temáticas de educação ambiental, câmaras temáticas de montanhismo e ecoturismo, as câmaras ainda técnicas do Comitê de Bacia, esse conjunto, né, de inteligências, né, essa diversidade intelectual, esse patrimônio da nossa nação, né, que é o patrimônio intelectual de tantas pessoas que estão estudando, nós precisamos atingir aqueles que ainda não são totalmente acolhidos dentro desse sistema. PSA, o pagamento de sistemas ambientais, de serviços ambientais, já é uma realidade interessante. O PSA está contagiando o produtor rural, está contagiando o produtor de floresta, né? Está contagiando aqueles que reflorestam, que produzem água dentro de suas áreas e, com o apoio do governo estadual, recebem valores que estão equacionados dentro dessas áreas que são preservadas para a produção de água. Somado a isso, né, próprio reflorestamento e também a própria produção de água, que é considerada, né, para aquela comunidade um grande prêmio, quando esses proprietários recebem o pagamento pela sua responsabilidade socioambiental. Pode passar, por favor. Seguinte. Bom, já estou quase terminando, e o que eu quero comentar nesse momento é que as cidades precisam desenvolver, né? Nós tínhamos, nos anos 80, nos anos 90,
no início dessa década também, dezenas de sugestões, de estratégias para a organização e planejamento das cidades para a redução de carbono. Eu sei que é muito difícil, né, trazer aquilo que se produz de carbono, trazer a uma redução zero líquida, né? Mas ela não é impossível se as medidas forem tomadas. As cidades precisam realmente, né, trabalhar com regimes de potabilidade da água, porque uma infinidade de brasileiros ainda não tem acesso à água potável, né? Preservação das matas ciliares, as cidades precisam desenvolver esta condição. Eu coloquei 5 sugestões básicas da estratégia de um governo municipal que pode pensar de forma considerável em relação ao segmento da bacia do Rio Paraíba do Sul, onde ele se insere, inclusive com indústria, né? E o transporte, que pode também, eu não posso declarar numa cidade de pequeno porte, mas nas cidades de maior porte, adoção de modelos como transporte que utiliza energia elétrica, por exemplo, para evitar a queima de combustível, como saídas viáveis, né? O Rio Paraíba do Sul tem trechos navegáveis muito interessantes ainda para o turismo e que fortalece a questão da sustentabilidade desse rio. Uma porção de oportunidades são dadas de visualização dos problemas ambientais do Rio Paraíba do Sul quando você está flutuando, quando você está navegando no rio. Uma grande oportunidade de sala de aula vivida dentro do espírito da navegação no Rio Paraíba do Sul. Seguinte, por favor, Mauro. Bom, rapidamente já comentei, né, das necessidades urbanas desses municípios que acompanham o curso do Rio Paraíba do Sul, nesse enfrentamento da questão das mudanças climáticas, né, que é o aprimoramento realmente desse transporte urbano, saneamento básico. Nós temos que frear essa quantidade, né, de esgoto a céu aberto e de centenas e milhares de residências que têm o esgoto doméstico lançado diretamente nas águas ou do Rio Paraíba do Sul ou de afluentes que logo desembocam no próprio Rio Paraíba do Sul. E também uma política mais determinante, a coleta de resíduos sólidos, né, com destino apropriado para as atividades de reciclagem. A seguinte, por gentileza. Esse desenho aí, pode voltar, Mauro, por favor. Essa ilustração aí é da ONU Habitat. Eu coloquei porque ela é uma ilustração que demonstra tanta qualidade de vida, tanto lazer, né, dentro do processo da vida urbana, com placas ali fotovoltaicas, uma porção de sistemas e bicicleta, né? É um pequeno modelo, né? Para mim, uma paisagem, até uma ilustração muito bonita e muito educativa, né? Pode passar, por favor. Bem, nós estamos aí aguardando, né, o início aí da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021. Ela já foi adiada de abril para 1º a 12 de novembro. Não sei, eu acho que agora isso não vai sofrer nenhuma alteração, né? E nós temos aí uma perspectiva de nova discussão em relação às questões da temperatura do planeta e também em relação às questões da emissão de gases, né, para a atmosfera. Tá? Eu espero realmente que nós consigamos. Nós temos aí exemplos atuais, né, uma grande discussão com a China, né, a grande potência chinesa, que está
se manifestando muito preocupada e querendo atingir os níveis, né, de redução de gases aí nos próximos 30 anos. Mas eu não tenho como comentar, né? Vamos aguardar a conferência, agora os líderes da comunidade europeia se reunindo, para que nós possamos ver quais serão as diretrizes e o planejamento, né, que será proposto para os próximos anos, sobrevivência do nosso planeta e também da qualidade dos recursos hídricos e dos recursos naturais, de uma maneira geral, vislumbrando a qualidade de vida humana. Por gentileza, a seguinte. Como eu comentei, né, esse é um segmento da página da ONU, traduzida, né, para o português, que faz uma estimativa, né, daquilo que apresenta, né, de emissão de gases, né, dióxido de carbono, principalmente, e também uma afirmativa de que a temperatura global continuará subindo se essa tendência não for freada. Então, há uma preocupação junto à Organização das Nações Unidas e à Comissão das Partes, né? Acho que são mais de 190 países que vão estar reunidos, né, lideranças, para que nós possamos trazer um discurso comum, uma atitude comum e vislumbrar caminhos, né, diferentes. Aí tem uma citação aí da questão da temperatura não avançar de 1,5 graus Celsius, né, nos próximos anos, evitar que essa temperatura do planeta alcance 2 graus, né, de acréscimo, em virtude da qualidade da biodiversidade e também do próprio conforto da população humana e de todas as interferências climáticas que poderão acontecer decorrente desse aumento de temperatura. Tá? Faço referência, mais uma vez, ao painel de reflexões, no dia 7, onde é muito curioso, né, a gente observar que em 150 anos, em toda a história geológica do nosso planeta, né, 150 anos o homem conseguiu aumentar 1,5 na temperatura. Né? Ou seja, da glaciação a um período que nós estamos vivendo, né, de uma transição, né, para um outro futuro momento como esse, nós conseguimos, em 150 anos, fazer com que a temperatura do planeta aumentasse 1,5, salvo juízo maior ou melhor, se eu estiver enganado. A seguinte, por favor. Aqui uma pequena referência a uma iniciativa, inclusive, num dos painéis que eu estou acompanhando, foi mencionado que, possivelmente, a ONU Habitat poderá ser uma das parceiras, não estou aqui afirmando, não estou comentando, mas a Assembleia, no Rio de Janeiro, está fazendo um encaminhamento para o governo federal, né? Nós também assistimos aí uma live essa semana do secretário do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, muito preocupado com a questão da manutenção, né, dessa conferência que se reporta 30 anos, né, após a grande experiência da Rio 92, onde foram traçados limites, onde foram traçados caminhos para assentamentos, né, rurais, onde foram traçados caminhos para a conservação dos recursos hídricos, mas nós precisamos sofrer, né? A humanidade parece que precisa vivenciar os problemas para acordar
para a realidade. Quer dizer, isso é uma coisa muito antiga e, para mim, muito demodê, muito esquisita de se falar, tem que vivenciar o problema, não é possível que nós não consigamos, né, com tantos exemplos de catástrofes, de desastres, de dificuldade, de fome, de seca, de desertificação, absorvermos a necessidade de um olhar diferente para a convivência humana e os recursos naturais, especialmente com as bacias hidrográficas de nosso país, em especial da região que nos toca, da região da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Eu finalizo o próximo slide mostrando um exemplo da mata ciliar, que foi, nos últimos 20 anos, ela foi recomposta aí no Rio Paraíba do Sul, na cidade de Resende, né? Ela não está plenamente recomposta, mas hoje, pode colocar a setinha lá, Mauro, na florestinha ali nas margens do rio, nós aí já temos capivaras, né, que transitam aí por essa região, e é uma grande surpresa, inclusive recreativo, né? O cidadão que visita ou as crianças que passeiam poderem ver essa margem do Rio Paraíba do Sul colado ao centro urbano, né, em pleno desenvolvimento de uma mata ciliar. Eu agradeço imensamente a oportunidade, finalizo aqui, acho que ultrapassei um pouco o tempo, peço desculpas, tá? O meu e-mail está na tela e parabenizo mais uma vez a colega Cíntia pelo seu estudo, né? E que eu me sinto muito honrado compartilhar essa live com a professora e com os nossos amigos aí, mediadores. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, professor. Queria destacar alguns pontos aqui que o senhor ressaltou na sua palestra, né? Da importância de se preservar as unidades de conservação, da importância para esse olhar do tratamento de esgoto, do tratamento da água, para se garantir a potabilidade da água, da importância de uma gestão de resíduos eficiente, de se rever a questão do transporte, da importância da preservação das matas ciliares e da importância também de se debater e de se encontrar, talvez, eu não sei se eu concordo com a palavra que eu vou usar aqui, quando o senhor fala da questão das comunidades que vivem em torno das unidades de conservação, de tentar encontrar um caminho sustentável de forma que preserve as unidades de conservação e que essas comunidades também possam sobreviver, né? E destaco a última fala aí, que o senhor frisou bem, que como é difícil de ver que a questão do ser humano precisar, às vezes, sentir algum problema para ele refletir sobre aquilo, não se sentir sensibilizado por tantas evidências que a gente vem tendo em relação aos problemas ambientais, né? Bom, a gente tem cerca de 10 minutos, tá? Eu vou abrir para perguntas, caso o professor queira fazer alguma pergunta para a Cíntia, o Elvio também, tá? Fico aberto aí para vocês realizarem algum tipo de pergunta, se assim quiserem. Eu também fico honrado aí de estar ouvindo o professor Luiz, né, Saraíba, a Cíntia também. E conversando mais cedo com o Mauro, né, eu tinha falado uma coisa, que a gente sempre vai buscar melhora, né, nessas questões, principalmente que necessita de políticas públicas efetivas, né, através de exemplos bem-sucedidos, né? Algumas políticas públicas do Brasil, né, que, né, se não são bem-sucedidas, pelo menos são bem escritas, né, como o SUS, se basearam em bons exemplos de gestão de fora do Brasil, né? Tanto de países de primeiro mundo, como países também em desenvolvimento. E aí eu fiz uma pesquisa breve, né, sobre a questão de gestão, né, porque é um problema de gestão as bacias, né, e procurando no nosso contexto, que seria o contexto Brasil. E também eu sou formado em administração pública, né, então tenho um certo conhecimento sobre gestão pública.
E uma coisa que tem se evidenciado muito ultimamente é a questão dos consórcios, né? Não só dos comitês, mas estar se realizando consórcios intermunicipais, né? Para poder ter algum desenvolvimento. E nessas pesquisas eu achei o consórcio do intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Achei muito interessante, porque são 45 municípios, né, que fazem uma gestão, né, através de uma empresa, né, não, uma ONG. E vocês têm algum conhecimento sobre essa questão dos consórcios? Se seria uma saída para a questão do Paraíba do Sul, né? Também, né? Porque, assim, olhando rapidamente, eu vi que eles estão instituídos desde 1989, né? E tem uma série, lógico que é uma bacia muito menor, né? Que a nossa, envolve muito menos pessoas, né? Muito menos municípios. Mas, em relação ao Rio de Janeiro, seria uma saída estar tentando realizar essa questão dos consórcios intermunicipais, ou não, né? Quem gostaria de falar? Professor? Saraíba? Cíntia? Elvio, eu particularmente, pelo estudo que a professora Cíntia tem realizado, eu preferiria que ela respondesse, tá? Mas eu posso tentar ajudar depois, fazer uma complementação. Cíntia, fica à vontade. Esse consórcio, né, que o Elvio acabou de citar, ele é um consórcio, né, entre municípios, né, como ele já disse, que a ideia é a recuperação. Na verdade, né, o que há é uma ideia de recuperação ambiental desses recursos hídricos, seria uma forma associativa de recuperação, né, dos principais cursos d'água. Seria interessante, né, municípios, né, da nossa região, principalmente grandes municípios, né, que têm, né, a condição, né, de emissão, né, de resíduos, né, principalmente são os resíduos os maiores poluidores, né, dos cursos d'água, principalmente do sul. Essas associações, né, quando elas são bem articuladas, né, com o objetivo final, não só, né, da captação de água, né, mas também do tratamento das áreas protegidas, né, como na minha fala eu destaquei a questão das bacias, né, das microbacias, das cabeceiras de drenagem, das nascentes. Então, essas associações, né, quando elas se articulam, proteger, por exemplo, né, o Paraíba do Sul, mas outros canais, né, que são, por exemplo, canais de ambas as gestões, né, de um ou mais municípios, quando há uma articulação, essas ações são bem-vindas. Quando a gente fala de proteger os cursos d'água, né, quando a gente fala de proteger principalmente as cabeceiras, né, as nascentes, no nosso caso, são sempre bem-vindas, né, são exemplos bem-vindos. Quando a gente fala de bacia do Paraíba do Sul, né, vou fazer um parêntese aqui novamente para reforçar, a gente tem textos, né, dentro da bacia do Paraíba do Sul, contextos distintos. Esses contextos de São Paulo, né, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, a gente fala de uma bacia interestadual, né, mas que cada uma delas possui contextos diferentes de acordo com seus estados, né? Por exemplo, como citamos, né, o professor Saraíba e eu, os municípios do estado do Rio de Janeiro, os municípios de Minas Gerais, os municípios de São Paulo, eles têm uma dinâmica condizente com a questão, né, também do estado. E essas associações, né, são sempre bem-vindas quando o objetivo é a proteção, né,
é a recuperação, é a conservação de mananciais, dos principais cursos d'água. Professor, se você quer complementar? A resposta é da professora Cíntia. Olha, o que eu gostaria de comentar rapidamente é que, como a Cíntia comentou, né, falou dessa questão das realidades, né, dos diferentes segmentos da bacia. Os consórcios intermunicipais, a natureza deles ele não tem fim lucrativo. Né? Então, é uma iniciativa que realmente tem que estar munida, né, de um sentimento real, né, do gestor público, das forças de apoio. Que forças, eu entendo, as forças podem ser as diferentes câmaras temáticas, as câmaras técnicas, né? A população mobilizada, mas eu entendo assim que, na verdade, esse consórcio ele vai buscar uma solução para a demanda da água, né? Para a necessidade, a Cíntia pode me corrigir, né? A demanda da água, ou seja, os municípios dentro do consórcio, inclusive para a questão de transposição, né? Eles podem estar unidos de uma forma, a professora está concordando aí comigo, né? Eles podem estar unidos, né, para eu nem diria um sentimento, né, mas para um novo ideal de construção, de atendimento, da mesma forma como o Estado do Rio de Janeiro, o trecho do Rio Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro, pode atender a demandas no Estado de São Paulo, né? Por exemplo, uma demanda de água num volume maior e que pode ser configurado, né, com o Estado do Rio de Janeiro, esse apoio, porque eu acho que o mais importante é nós chamarmos a atenção de que a gestão do Rio Paraíba do Sul, o território, ele não tem esse limite, né? O Estado de Minas, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio e o político, perdão, o governo que é opositor ao outro, tem que sacar, desculpe o termo, né? Tem que ter uma sacada aí que é diferente do que habitualmente nós temos visto no cenário. A sacada é humanização dos recursos naturais para aqueles que precisam. Essa é a sacada. Nós não podemos mais, né, viver de forma irresponsável. Nós não podemos pensar que o município vizinho é de outro partido político. O consórcio ele só se efetiva quando essa dimensão está ultrapassada. Se eu estiver errado, a professora Cíntia pode me corrigir. A base, né, a sustentabilidade do consórcio intermunicipal tem que estar além, né, desses valores. Outro dia eu vi uma apresentação com a sua profissão política. Mas desde quando política é profissão? Não é profissão. Entendeu? Não é, essa é uma condição de vida que passou a ser profissão, pode, não é assim. Né? E aí tem uma opção de coisas. Não estou criticando o político, absolutamente, pelo amor de Deus, porque sem política não tem política pública. Né? A gente precisa da política. Mas o que eu chamo é para um sentimento diferente. Né? Nós precisamos humanizar o uso da água, nós precisamos alterar o consórcio intermunicipal. Ele tem que ser factível, né? Ele tem que apresentar um resultado colaborativo entre as partes. Eu não sou seu parceiro mais não, Mauro, nem Elvio, nem Cíntia.
eu sou um partilhante, é diferente. Nós temos que ser partilhantes uns dos outros, né? Para que esse sentimento nos domine, para que nós possamos viver uma rede capilarizada em benefício das comunidades que não gozam do mesmo tipo de vida que nós. Tá bem? Eu vi o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de grandes enchentes, nos anos 60, 70, ele foi tomado pelo Vidigal e pela Rocinha. Né? O que é isso? É criar vantagem em relação a quê? Com todo respeito, eu estou dizendo isso àquelas comunidades. Eu fui professor no topo da favela da Rocinha por muitos anos. Depois ela virou bairro da cidade do Rio de Janeiro. E quando você chega em São Conrado, no Rio de Janeiro, você tem o panorama, né, do Parque Nacional da Tijuca, onde tem o Cristo Redentor, né, onde tem a mesa do imperador, onde tem a vista chinesa, onde tem Bondinho, uma parte que foi tomada pelo processo da urbanização sem nenhum planejamento. Quer dizer, essas causas que durante o processo da evolução das cidades, poxa, o Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, privilegiada, né, com um cenário maravilhoso, e aí essas comunidades passaram a ser motivos também de apreciação, de recreação. Houve uma adaptação para que elas não fossem apenas criticadas. E lá dentro tem muita gente boa. Eu convivi com muitas famílias, né? Ali dentro, com muita coisa boa. Eu ensinava a uma realidade educativa, uma realidade educacional completamente diferente, né? Para a gente poder fazer aquela comunidade entender que eles são lindeiros, que eles estão inseridos numa grande unidade de conservação, que é o Parque Nacional da Tijuca. Como aqui, o Parque Nacional do Itatiaia, eu lhe digo uma coisa, Mauro, muitos consórcios acontecem informalmente, por uma força central que contagia o que está em volta, em benefício da qualidade do recurso natural. Então, essas pessoas passam a ser consorciadas naturalmente, passam a ser forças mobilizadoras da conservação. Eu fico muito satisfeito. O Parque Nacional do Itatiaia, primeiro parque nacional do Brasil, portanto, o mais antigo, é vizinho do Parque Estadual da Pedra Selada, que é um parque bebê, comparado com o Parque do Itatiaia. Então, naquele cenário, não tem jeito, as comunidades precisam vivenciar o Itatiaia, a Pedra Selada, a Serra do Papagaio, em Minas, a Floresta Nacional de Passa Quatro, todo esse conjunto de unidades de conservação que fazem uma sincronia em benefício da comunidade. Para quê? Para ter água potável. Entende o que eu quero dizer? Esse mecanismo não é difícil de acontecer no processo, né, intermunicipal. É uma questão de olhar, é uma questão de querer contribuir para minimizar, né, a falta de acesso à água potável, a potabilidade, né, para minimizar o problema da pobreza, para melhorar a qualidade de vida, para oportunizar recreação. É claro que a questão do Rio Paraíba, a questão do volume de água, ela é intensamente importante, mas nós precisamos frear tudo aquilo que inibe a boa qualidade dessa água. Então, era o que eu queria comentar. Peço à professora Cíntia, quiser reforçar aí a minha palavra, ou me contrapor, né, que fique à vontade, por gentileza. Só, professor, reforçando, né, a sua fala brilhante
sobre os parques, né? Sobre os parques nacionais, sobre os parques federais, sobre as unidades de conservação e a sua importância para a bacia, né? Não só para a Paraíba do Sul, mas mais bacias hidrográficas do nosso país, como né, não só unidades, né, para visitação, unidades, né, turísticas, a unidades de conservação com uma questão de uso sustentável e etc., mas reforçando, né, a quantidade e a qualidade da água. Como essas áreas, né, são muito importantes para a qualidade desses recursos, né, para esses recursos, principalmente no Paraíba do Sul, porque a gente tem áreas no Paraíba do Sul, né, áreas que são desmatadas, né, áreas com uso agrícola, então a gente tem diferentes realidades, né, por tamanho, né, e a diversidade dessa bacia hidrográfica, e como foi um ótimo destaque, eu parabenizo novamente pelas suas colocações, né, sobre a importância, né, dessas unidades de conservação. Eu queria informar vocês que, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso tempo. Já se passaram quase 1h30. Eu acho que essa roda de conversa foi muito rica. Eu acredito que as pessoas que vão estar assistindo junto com a gente, eles realmente conheceram um pouco do Rio Paraíba do Sul, considerando que essa roda de conversa vai ser divulgada nacionalmente, né? Os impactos que ele sofre, possíveis soluções de preservação. A gente queria agradecer muito a disponibilidade da Cíntia e a disponibilidade do professor Luiz Sérgio Saraiba, tá? Por estarem com a gente e por ter enriquecido muito essa roda de conversa com o conhecimento que vocês possuem, tá? Eu queria abrir agora para rápidas falas para a gente não poder estourar nosso tempo, tá ok? Professora Cíntia, pode iniciar ou eu falo? Eu gostaria de agradecer novamente, viu, o convite do Mauro, do El, da ONU Apta, e de todos vocês, viu, se puder acompanhar a nossa discussão. Dizer que nossos contatos, né, o meu também, estão abertos para a gente prolongar essa conversa, né? Que pena que passou tão rápido a nossa conversa hoje, nessa tarde de hoje, mas me coloco à disposição, viu, os meus contatos, meu e-mail, que eu deixei ao final da minha apresentação, para a gente continuar conversando sobre a Bacia do Sul. E, novamente, né, o professor Luiz Sérgio Saraiba, foi um prazer, viu, estar presente nessa roda de conversa, poder ouvir um pouco, né, da experiência das cidades de conservação, principalmente a sua fala, né, sobre o Parque Nacional do Itatiaia, que é uma realidade, né, da Bacia do Paraíba do Sul, e também dialogar, né, como eu disse, reforço que estou disponível aos meus contatos, né, também rede social, e-mail, para a gente dialogar sobre as diferentes realidades do Paraíba do Sul, viu? Novamente, obrigada. Obrigado, Cíntia, professor. Eu também, professora Cíntia, Elvio, Mauro, agradeço pela oportunidade, né, de estarmos juntos. Nós conseguimos aqui promover, né, um debate sadio, nós tiramos dúvidas, nós podemos pensar um pouco mais, né, porque a oportunidade, né, que nós temos num período, né, ainda de pandemia, poder utilizar, né, os recursos da tecnologia para nos comunicarmos, né, para nós podermos lançar a nossa mensagem a longa distância, né? Isso é um grande privilégio, né? Como eu comentei, a pandemia trouxe tristezas, né? Para a natureza trouxe muitos benefícios, né? Mas também trouxe hoje uma oportunidade, né, de nós estarmos aqui conectados dentro de um princípio, né, de crescimento, de evolução e, quiçá, deixarmos aí uma ideia, né, para
a reflexão e a apropriação daquilo que nós desejamos para a nossa região, para o desenvolvimento e para todos aqueles que ainda não conheceram e não se depararam com essas realidades que precisam ser, de alguma forma, vivenciadas. Eu agradeço ao SESC, ao ONU Habitat pela oportunidade, Mauro, Elvio, e o respeito, a cada um de vocês, e a professora Cíntia Correia, pelos seus estudos, pelo seu avanço profissional, que eu espero seja brilhante em toda a sua carreira. E que, para mim, também estarei aqui sempre à disposição para uma conversa, e convido vocês, e a todos que estão nos ouvindo, a conhecerem o primeiro Parque Nacional do Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia, com as suas 12 microbacias hidrográficas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Elvio, quer encerrar? Só agradecer aí aos professores, professor Luiz, professora Cíntia, ao colega Mauro, por essa roda de conversa, muito informativa, esse rio, essa bacia que é extremamente importante, não só para o estado do Rio, mas para esses 3 estados, e para convidar vocês também para procurar saber um pouco mais, sobre essa bacia, para quem não vive essa realidade, para quem vive essa realidade, também procure saber mais, para você também ser um protetor dessa bacia que é tão importante para o nosso estado. E dizer que foi um momento agradável, pena que a gente, é um assunto que dá para conversar muito, porque tem muitas questões aí atuais e questões mais antigas que precisam ser discutidas, mas que infelizmente nosso tempo é curto, mas que a gente ficaria a tarde toda ouvindo o professor Luiz, e a professora Cíntia, que tem muitos assuntos a serem falados e relatados, e foi um prazer estar ouvindo vocês, agradecer a participação dos ouvintes aí, e essa oportunidade que a ONU Habitat deu para a gente estar falando um pouco sobre a questão da bacia do Rio Paraíba do Sul e as mudanças climáticas. Obrigado e até mais. Até a próxima.